Você pode se surpreender. A Dionée Attrape Mush é único. Essa incrível espécie de inseto é encontrada apenas em um raio de 96 quilômetros ao redor de Wilmington, Carolina do Norte. O que a torna ainda mais interessante são suas exigências específicas de habitat. Ela vive em pântanos e florestas, prosperando em meio a uma rica biodiversidade. A Dionée Attrape Mush desempenha um papel importante em seu ecossistema, mantendo o frágil equilíbrio da natureza, polinizando plantas e servindo de alimento para outros animais. Os esforços para proteger essa espécie são extremamente importantes, pois sua área restrita a torna vulnerável à perda de habitat e às mudanças climáticas. Ao aprender mais sobre a Dionée Attrape Mush, podemos valorizar seu lugar no meio ambiente e entender a importância de proteger esses territórios únicos. Então, da próxima vez que você pensar em insetos, lembre-se dessa pequena criatura e de seu incrível lar limitado na Carolina do Norte. Como podemos ajudar a proteger espécies tão especiais? Você pode acreditar que esta lanterna emite 531 mil lumens? James Hopton, conhecido como Hacksmith no YouTube, levou a inovação a um novo nível ao criar a lanterna mais poderosa do mundo. Imagine um dispositivo com impressionantes 300 LEDs, capaz de emitir tanta luz que pode literalmente explodir um radiômetro em segundos. Essa conquista incrível demonstra não apenas o poder das tecnologias modernas, mas também a criatividade e engenhosidade de Hacksmith, que é famoso por transformar gadgets fictícios em realidade. Cada LED nesta lanterna contribui para um brilho total, que supera em muito as fontes de luz comuns, tornando-a uma verdadeira potência em iluminação. Enquanto a maioria das lanternas mal ilumina um cômodo, esta pode iluminar um campo inteiro. As experiências e criações de Hacksmith inspiram muitos a explorar as possibilidades da engenharia e da tecnologia. Então, da próxima vez que você ligar uma lanterna comum, imagine um mundo brilhante de invenções esperando para ser descoberto. O que você criaria se tivesse as ferramentas certas? Você pode se surpreender. A presença global da Tesla é impressionante. Os carros elétricos da Tesla agora são vendidos em mais de 40 países, mostrando a impressionante expansão da empresa em vários continentes, incluindo América do Norte, Europa e Ásia. Essa presença internacional significa que, desde as movimentadas cidades do Zeberkaftikvara até as tranquilas vilas da Noruega, você pode ver os inovadores carros elétricos da Tesla nas estradas. Desde sua fundação, a empresa rapidamente se tornou um dos principais fabricantes de carros elétricos do mundo, atraindo a atenção de consumidores conscientes do meio ambiente e amantes da tecnologia. À medida que mais pessoas optam por soluções sustentáveis e tecnologias modernas, a Tesla continua a liderar, não apenas vendendo carros, mas também promovendo soluções de energia limpa. Essa mudança está transformando a indústria automobilística, tornando os carros elétricos mais comuns e acessíveis do que nunca. Estamos testemunhando uma revolução na forma como percebemos a direção. Muita gente pensa que jogar fora sacolas plásticas biodegradáveis é tão simples quanto descartar as comuns, mas não é bem assim. Essas sacolas são feitas para se decompor ao longo do tempo, mas precisam de condições adequadas para isso. As compostagens industriais oferecem a temperatura e a umidade necessárias para a decomposição. Quando essas sacolas vão para o lixo comum, muitas vezes acabam em aterros, onde podem levar anos para se decompor. Até deixá-las do lado de fora não ajuda, pois na natureza elas podem se decompor muito lentamente. Isso pode causar poluição plástica prejudicial. Para realmente aproveitar as sacolas biodegradáveis, é importante entregá-las em centros de compostagem comerciais ou verificar se há programas de reciclagem especiais na sua comunidade. Assim você não só reduz o desperdício, mas também ajuda a proteger o meio ambiente. Você sabia que polvos conseguem resolver problemas? Essas criaturas incríveis não são conhecidas apenas por seus 8 tentáculos, mas também têm uma inteligência impressionante, comparável à de muitos mamíferos. Em laboratórios, foram observados polvos usando ferramentas e escapando de espaços fechados, o que demonstra suas habilidades de resolução de problemas. Cada tentáculo funciona de forma semi-independente e contém muitos neurônios, o que os ajuda a realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Imagine um polvo abrindo um pote por dentro para escapar. Isso não é apenas um truque, mas uma prova de sua astúcia. No entanto, apesar de suas habilidades mentais impressionantes, os polvos vivem pouco, geralmente apenas 1 ou 2 anos na natureza.
Sua inteligência é uma maravilha da natureza, levantando questões sobre quanto mais ainda precisamos aprender sobre esses animais fascinantes. Você não vai acreditar no que acontece com as unhas dos astronautas. Os astronautas enfrentam um problema inesperado durante sua estadia no espaço, uma condição chamada anacolise, onde as unhas podem se soltar da unha após saídas ao espaço. Esse problema estranho surge devido ao ambiente único do espaço e ao design de seus trajes espaciais. Quando os astronautas saem da Estação Espacial Internacional, eles usam luvas especiais que protegem suas mãos, mas também exercem pressão sobre as unhas. Trabalhando em condições de gravidade zero, a combinação de compressão e alongamento pode levar a essa condição desconfortável. Imagine flutuar no espaço, fazendo seu trabalho, e de repente perceber que suas unhas começam a se soltar. Embora isso não represente risco de vida, definitivamente adiciona uma reviravolta estranha à vida do astronauta. Pesquisadores estão buscando melhores designs de luvas para evitar isso no futuro. Que incrível! Viva um momento inesquecível na história do futebol. Durante uma emocionante partida da Premier League de 2016 entre Hull City e Leicester City, os torcedores ficaram impressionados quando os jogadores Abel Hernandes e Adama Diomande realizaram um incrível golpe duplo de cabeça. Essa demonstração impressionante de habilidade e coordenação parecia quase uma coreografia, com ambos os jogadores atacando ao mesmo tempo. Quando Hernandes lançou a bola para o alto, Diomande se posicionou perfeitamente para o chute. No momento em que atingiram o auge, os dois jogadores chutaram, acertando a bola com tanta precisão que a plateia ficou em choque. Não se tratava apenas de um gol. Era sobre elegância e trabalho em equipe em um esporte que muitas vezes destaca o talento individual. Momentos excepcionais como esse nos lembram porque o futebol conquistou os corações de milhões ao redor do mundo. Quem poderia esquecer a pura emoção e a adrenalina quando dois jogadores trabalham em perfeita harmonia, criando um momento que os fãs vão comentar por muitos anos? Sim, Anchorage, Alaska, se tornou um jogador crucial no mundo do frete internacional graças à sua localização estratégica. Situada entre a Ásia e a América do Norte, permite que aviões cargueiros acessem rapidamente os principais mercados. Isso significa que as mercadorias podem viajar de forma eficiente de um continente a outro, sem atrasos desnecessários. O Aeroporto Internacional Ted Stevens Anchorage é um dos centros de carga aérea mais movimentados do mundo, com aviões chegando e partindo a todo momento, transportando de eletrônicos a alimentos perecíveis. Este aeroporto movimentado não só apoia empregos locais, mas também fortalece as relações comerciais internacionais. As empresas confiam na posição única de Anchorage para economizar tempo e dinheiro ao enviar seus produtos. À medida que o comércio global continua a crescer, o papel de Anchorage como um ponto de conexão-chave se tornará ainda mais importante. Então, da próxima vez que você receber um pacote que viajou milhares de milhas, lembre-se de que ele pode ter passado por Anchorage a caminho de você. Isso pode te surpreender. O Google comprou o YouTube por $1,65 bilhão. Em 2006, o Google tomou uma decisão ousada ao adquirir o YouTube, uma plataforma que na época tinha apenas 18 meses. O YouTube rapidamente se tornou um lugar popular para compartilhar vídeos, mas muitos ainda não percebiam seu potencial. Hoje, essa compra pode parecer loucura, especialmente considerando que o YouTube gera bilhões em receita e é um dos sites mais visitados do mundo. O Google viu algo especial no YouTube. A possibilidade de permitir que qualquer pessoa criasse e carregasse vídeos mudou nossa forma de consumir mídia. Essa aquisição foi um marco importante na troca de conteúdo online. Imagine um mundo sem memes virais, clipes musicais ou vídeos educativos. A compra permitiu que o YouTube crescesse rapidamente, atraindo criadores de conteúdo e espectadores, e se transformasse em uma poderosa plataforma para entretenimento, educação e interação social. Não é incrível como essa aposta inicial mudou a internet? Você sabia que karaokê significa orquestra vazia? Esse termo interessante veio do Japão, onde captura perfeitamente a essência dessa diversão popular. Ao entrar em uma cabine de karaokê, você é transportado para um mundo de diversão e autoexpressão, onde todos podem pegar o microfone e cantar suas músicas favoritas. A palavra karaokê é formada por duas palavras japonesas. Kara, que significa vazio, e oke, uma abreviação de orquestra. Esse nome inteligente destaca como o karaokê permite que as pessoas cantem sobre músicas já gravadas,
colocando-as no centro das atenções, enquanto os artistas originais ficam em segundo plano. Você pode encontrar essa atividade em bares, casas ou salas de karaokê, onde amigos se reúnem para cantar sucessos clássicos ou as últimas novidades. Seja você um cantor de coração ou um artista experiente, o karaokê é uma oportunidade de aproveitar a música e se divertir com os amigos. Então, da próxima vez que estiver em uma festa de karaokê, lembre-se de que você está participando de uma maravilhosa reinterpretação das tradições musicais que se tornou popular em todo o mundo. Você consegue imaginar que um peixe-gato elétrico pode dar choque? Essa criatura notável, conhecida cientificamente como Malapterurus electricus, se esconde nas águas turvas dos rios africanos, guardando seu segredo eletrizante. Diferente de muitos outros peixes, o peixe-gato elétrico evoluiu para ter um órgão interno formado por células musculares modificadas, que podem liberar potentes descargas elétricas de até 350 volts. Esse choque poderoso não é aleatório nem fraco. Ele pode paralisar peixes pequenos instantaneamente, derrubando comida das mãos de humanos desavisados e até atordoando animais maiores como percas e crocodilos. O peixe-gato elétrico fornece uma descarga elétrica contínua, tornando-se um predador altamente eficiente. Quando ataca, o choque dura apenas alguns segundos, tempo suficiente para deixar sua presa flutuando indefesa na água. Com uma impressionante furtividade, o peixe-gato nada para consumir sua refeição imobilizada, sem se preocupar. Além disso, esse peixe fascinante não é apenas um caçador. Ele também usa sua habilidade elétrica para se defender. O peixe-gato elétrico realmente representa as maravilhas da natureza, agindo como uma arma de choque subaquática por direito próprio. Você sabia que os corvos são tão inteligentes? Essas aves incríveis da família dos corvídeos são conhecidas por sua inteligência e capacidade de adaptação. Em cativeiro, os corvos conseguem imitar a fala humana, mostrando sua habilidade de aprender e reproduzir palavras e sons que ouvem diariamente. Essa imitação vocal não só destaca suas capacidades mentais, mas também revela a profundidade de suas habilidades de comunicação. Na natureza, os corvos participam de interações sociais complexas, resolvendo problemas juntos e se comunicando de maneiras sofisticadas. Seus sons incluem uma variedade de gritos e ruídos, cada um com seu próprio significado, permitindo que eles transmitam informações sobre fontes de alimento, perigos ou relações sociais. Essa impressionante habilidade de comunicação desafia nossa compreensão da inteligência das aves, mostrando que esses seres não são apenas aves comuns, mas criaturas altamente qualificadas e adaptáveis, capazes de interações profundas. Você já pensou nas raízes antigas da odontologia? A odontologia é uma das profissões mais antigas da história da humanidade, com raízes que remontam a cerca de 7.000 anos a.C. As práticas iniciais, que eram essenciais para a higiene bucal, utilizavam ferramentas simples mas eficazes, feitas de sílex para cuidar dos dentes. Imagine como era a vida naquela época. As pessoas não tinham confortos modernos, como pasta de dente ou escovas elétricas, mas compreendiam a importância da saúde bucal. Descobertas arqueológicas mostram que esses primeiros dentistas usavam técnicas que, embora primitivas, demonstravam um entendimento impressionante sobre o cuidado dental, incluindo o tratamento de cáries e a extração de dentes. Com o desenvolvimento das sociedades, as abordagens na odontologia também mudaram, levando à criação de ferramentas e práticas mais sofisticadas. Hoje, temos a sorte de contar com um vasto conhecimento e tecnologias, desde a fluoretação até métodos ortodônticos modernos. Essa viagem no tempo destaca não apenas a importância da saúde dental, mas também o quanto devemos aos antigos pioneiros que estabeleceram as bases da odontologia moderna. Você já se perguntou por que as geleiras estão vivas? As geleiras são forças naturais dinâmicas que moldam constantemente a paisagem ao seu redor, mostrando seu incrível poder e movimento. Enquanto descem as montanhas, elas esculpem vales majestosos, deixando uma geografia deslumbrante cheia de lagos e fiordes. Quando grandes blocos de gelo se desprendem de uma geleira, um processo dramático conhecido como desprendimento, eles criam sons estrondosos que ressoam pela terra, quase como uma sinfonia da natureza. Imagine-se à beira de um lago tranquilo, quando de repente, um grande pedaço de gelo cai na água, fazendo ondas se espalharem.
Esse evento impressionante ilustra como as geleiras não apenas transformam paisagens físicas, mas também desempenham um papel crucial nos ecossistemas do nosso planeta. No entanto, as geleiras enfrentam um grande desafio. O aumento das temperaturas globais está fazendo com que elas recuem em taxas alarmantes, levando ao aumento do nível do mar e impactando habitats únicos. Cada momento de desprendimento conta uma história de resistência e mudança, lembrando-nos de que as geleiras são mais do que simples formações de gelo. Elas são componentes vitais do sistema climático da Terra e indicadores de mudanças ambientais. Portanto, ao considerarmos o destino desses gigantes magníficos, uma pergunta permanece: que futuro aguarda nossas geleiras em um mundo em aquecimento? Difícil de acreditar, mas descubra a magia dos deslumbrantes recifes de corais de Madagascar. Os recifes de corais ao redor de Madagascar são como maravilhas subaquáticas, cheias de vida marinha vibrante e vistas de tirar o fôlego. Esses recifes deslumbrantes servem como santuários para inúmeras espécies, incluindo corais coloridos e tartarugas marinhas brincalhonas. Se você explorar essas águas, pode encontrar criaturas únicas como o peixe anêmona endêmico de Madagascar e a impressionante estrela do mar azul, ambas nativas deste paraíso aquático. As águas cristalinas oferecem visibilidade excepcional, tornando cada mergulho uma experiência mágica, como entrar em um aquário de verdade. Enquanto você desliza pela água, cardumes de peixes o cercam, enquanto suaves fãs do mar balançam delicadamente nas correntes. Seja você um mergulhador experiente ou alguém que está se aventurando no snorkel pela primeira vez, os recifes de Madagascar prometem uma aventura inesquecível. Além disso, as comunidades locais estão comprometidas em preservar esses ecossistemas preciosos, garantindo que as futuras gerações possam compartilhar a admiração pela beleza subaquática de Madagascar. Já sonhando com sua próxima aventura, mergulhe no mundo encantador que espera sob as ondas. Vamos revelar a verdade sobre o Coliseu. Originalmente chamado de Anfiteatro Flaviano, este monumento icônico em Roma foi construído entre 70 e 80 a.C. Ele acomodava cerca de 50 mil espectadores, tornando-se o centro de emocionantes espetáculos públicos. Imagine o rugido da multidão enquanto os gladiadores lutavam pela glória, cercados pela grandiosidade da arquitetura antiga. O Coliseu não realizava apenas lutas de gladiadores, mas também simulações de batalhas navais, caça de animais e até recriações dramáticas de batalhas famosas. Com seu design complexo que inclui entradas em arco e um sistema intrincado de portas secretas, o Coliseu era uma maravilha da engenharia. Embora o tempo tenha desgastado suas pedras, o Coliseu continua a ser um símbolo do gênio romano e um popular destino turístico hoje. Você se atreve a voltar no tempo e testemunhar a emoção que se desenrolava atrás dessas paredes. Você sabia sobre o leilão beneficente das cabines de Seinfeld? Ao longo de sua existência lendária, a série cult Seinfeld não apenas divertiu os espectadores, mas também apoiou causas importantes. Uma das maneiras únicas de fazer isso foi através do leilão, que oferecia a chance de sentar na primeira cabine do Café Monk, o lugar favorito de Jerry, George, Elaine e Kramer. Fãs do programa, querendo vivenciar a atmosfera, faziam lances por essa oportunidade exclusiva durante eventos beneficentes. Imagine-se sentado, onde seus personagens favoritos discutiam piadas inteligentes e momentos inesquecíveis. O dinheiro arrecadado nesses leilões ajudou diversas organizações de caridade, mostrando que diversão e solidariedade podem andar juntas. É incrível como uma simples cabine de um programa de TV pode ajudar a mudar o mundo, não é? Você não vai acreditar nisso sobre os anfípodes gigantes. Essas criaturas incríveis que normalmente não passam de 1 centímetro têm uma habilidade impressionante de esticar seus corpos até um pé de comprimento. Encontrados nas profundezas do Oceano Pacífico, a quase 6 quilômetros abaixo da superfície, os anfípodes prosperam em um ambiente hostil que desafia a maioria da vida marinha. Suas adaptações únicas permitem que suportem a pressão esmagadora e a completa escuridão, tornando-os verdadeiros maravilhas do fundo do mar. Seus corpos esguios ajudam na navegação nesse reino subaquático, permitindo que consumam uma dieta variada, que vai desde pequenos plânctons até restos de animais marinhos maiores que afundam. Embora possam parecer pequenos e discretos na superfície, avistar um anfípode no fundo do oceano revela sua impressionante resiliência e habilidades de sobrevivência. Pesquisadores estão cada vez mais atraídos por esses crustáceos fascinantes.
Entender sua biologia pode iluminar os ecossistemas marinhos e até abrir possibilidades para avanços na saúde humana. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o anfípode, lembre-se, suas características surpreendentes e estilo de vida nas profundezas revelam uma história extraordinária, esperando para ser explorada. Prepare-se para se surpreender com as raras pinhas. No século XVIII, esses incríveis objetos naturais não eram apenas achados comuns na floresta, eram considerados itens de luxo. As pinhas eram tão raras que uma podia custar até $8.000. Pessoas ricas as colecionavam, exibindo suas pinhas sofisticadas como símbolos de status e refinamento, em vez de usá-las no dia a dia. Imagine uma época em que adquirir um desses objetos aparentemente simples poderia elevar seu status social. Com suas formas e texturas únicas, as pinhas encantavam a elite, transformando um espetáculo natural comum em uma valiosa aquisição. Essa época marcou uma mudança interessante nos valores, mostrando como até mesmo as criações simples da natureza podem se tornar objetos de desejo nas mãos dos ricos. O que você acha que poderia ter causado tanto valor para essas humildes pinhas? Vamos revelar a verdade sobre a memória de Clive Wearing. Clive Wearing é um músico britânico que vive com uma condição incomum e tocante. Depois de sofrer de encefalite herpética em 1985, seu cérebro foi gravemente danificado, especialmente nas áreas responsáveis pela memória. Como resultado, ele vive com uma forma única de amnésia que apaga sua memória a cada 20 segundos. Isso significa que Clive está sempre preso no momento em que acredita ter acabado de acordar de um coma, incapaz de lembrar de eventos ou reconhecer pessoas próximas por mais do que alguns instantes. Sua esposa, Deborah Waring, é uma das poucas figuras constantes em sua vida, frequentemente lembrando-o de quem ela é e da história que tem juntos. Apesar de sua condição, Clive ainda consegue tocar piano maravilhosamente, mostrando como o talento pode brilhar mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Como é viver em um mundo onde cada momento parece completamente novo. Descubra o segredo do sabor único do Zarpato. Zarpato não é apenas uma plataforma, é uma comunidade viva onde os usuários podem se inscrever para receber fatos interessantes que despertam a curiosidade. Os criadores comparam essa experiência ao preparo de um rico e eterno ensopado, que melhora com o tempo. Cada fato é um ingrediente que adiciona seu sabor único. Essa abordagem significa que os assinantes não recebem informações de forma passiva. Eles são convidados a apreciar e valorizar cada pedacinho de conhecimento à medida que é revelado. A cada novo fato, o sabor se aprofunda, criando uma combinação deliciosa que enriquece a mente. Essa filosofia destaca a importância da profundidade no aprendizado, lembrando-nos que a compreensão cresce com o tempo e a reflexão. Ao reunir fatos únicos de diversas áreas, o Zarpato desenvolve o gosto por mentes curiosas, incentivando os usuários a explorar e expandir seus horizontes. Que tal se juntar a essa jornada e experimentar a sabedoria? E se eu disser que os anéis de realidade aumentada já estão aqui? Esses gadgets incríveis permitem que os usuários vejam e interajam com hologramas flutuando no ar, sem precisar de telas ou lentes especiais. Imagine poder tocar um objeto virtual que na verdade não existe, apenas movendo os dedos. Essa é a mágica dos anéis de realidade aumentada. Eles usam sensores modernos para rastrear os movimentos dos seus dedos e reagem instantaneamente, criando uma experiência fluida, diferente de tudo que já vimos. Você pode facilmente controlar interfaces virtuais, seja em jogos ou projetando objetos bem na sua frente. Os usuários podem se sentir parte de um filme de ficção científica, aproximando a fantasia da realidade. À medida que a tecnologia continua a evoluir, esses anéis podem mudar nossa forma de interagir com informações digitais, facilitando tarefas do dia a dia e inspirando criatividade. Você está pronto para dar um passo rumo ao futuro com esses dispositivos incríveis? Você já se perguntou por que a gratidão prospera no Japão? Neste país incrível, a gratidão desempenha um papel importante na vida cotidiana, moldando as interações entre as pessoas. A cultura japonesa incentiva os indivíduos a notarem e expressarem gratidão àqueles que contribuem positivamente para a sociedade, seja um vizinho, um professor ou um servidor público. Essa atitude vai além de um simples obrigado.
Ela inclui gestos gentis que podem ser simples, mas significativos, como uma reverência ou presentes como sinal de respeito e reconhecimento. Essa prática promove harmonia e conexão nas comunidades, criando um ambiente de apoio onde todos se sentem valorizados. Curiosamente, o foco na gratidão também impacta a cultura do trabalho no Japão, resultando em maior satisfação no trabalho e coesão na equipe. Em um mundo onde o negativo muitas vezes ofusca o positivo, o Japão se destaca como um exemplo, ressaltando a importância da gratidão. Então, da próxima vez que você se deparar com bondade, pense em como expressar gratidão pode fortalecer relacionamentos e promover o espírito comunitário. Não é gratificante ver uma cultura que valoriza tanto a gratidão? Você sabia que a fome pode aumentar sua atividade mental? Estudos mostram que um leve estado de fome realmente melhora o funcionamento do cérebro, resultando em melhor concentração e atenção. Quando seu estômago ronca, não é apenas um sinal para comer. Pode ser que isso ajuste sua mente para um pensamento mais claro. Momentos temporários de fome ativam uma resposta no cérebro, aumentando a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Uma proteína que apoia o funcionamento dos neurônios e ajuda no crescimento de novas células cerebrais. Isso significa que quando você está um pouco faminto, pode ter momentos inesperados de clareza ou habilidades aprimoradas para resolver problemas. Pense nisso. Você já percebeu que uma tarefa difícil de repente parece mais fácil antes de comer? Essa conexão surpreendente entre fome e atividade cognitiva sugere que um pouco de fome pode ajudar você a pensar de forma mais criativa. Portanto, da próxima vez que sentir fome, não corra para comer. Pense em como essa leve fome pode inspirar sua próxima grande ideia. Você já viu uma ponte em espiral em ação? A ponte em espiral Choluteca, em Honduras, é uma maravilha da arquitetura com um design único, feito para resistir às forças da natureza. Essa ponte impressionante não é apenas bonita, sua forma é crucial para aumentar a resistência a furacões e terremotos, tornando-a uma estrutura confiável em uma área propensa a desastres naturais. A forma espiral permite que a ponte distribua as cargas de maneira uniforme, o que é especialmente útil em condições climáticas extremas. Quando o vento sopra forte e a terra treme, a ponte Choluteca permanece firme, simbolizando a inovação da engenharia. Construída no início dos anos 1990, essa obra notável atraiu a atenção de engenheiros e turistas, provando que beleza e funcionalidade podem andar juntas. Visitar a ponte não só oferece a chance de ver esse design único, mas também destaca como uma arquitetura bem pensada pode proteger comunidades das condições adversas do ambiente. Quer saber mais sobre essa ponte fascinante? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre os cactos. Mais de 95% de todas as espécies de cactos vivem nas Américas, e o México é o verdadeiro centro dessas plantas incríveis. Com suas formas características e capacidade de sobreviver em condições difíceis, os cactos se adaptaram perfeitamente ao clima quente e seco dos desertos. Desde os altos saguaro no deserto de Sonora até os pequenos cactos em forma de barril, cada espécie oferece uma visão única da criação da natureza. Os cactos desenvolveram características impressionantes, como caules grossos e suculentos para armazenar água, espinhos no lugar de folhas para minimizar a perda de umidade, e flores deslumbrantes que desabrocham em cores vibrantes para atrair polinizadores. Essa biodiversidade não só demonstra sua resistência, mas também destaca a rica ecologia de suas regiões nativas. Então, da próxima vez que você admirar essas plantas incomuns, lembre-se de sua incrível jornada e do papel que desempenham em seus ecossistemas. Qual é o seu cacto favorito? Difícil de acreditar, mas as batalhas romanas aconteciam na água. Um entretenimento romano chamado naumáquia trazia batalhas navais reais em enormes arenas cheias de água. Imagine como era emocionante ver navios colidindo bem diante dos seus olhos. Esse espetáculo mostrava não apenas as habilidades de engenharia dos romanos, mas também seu poder militar. Júlio César é famoso por ter organizado a primeira naumáquia, transformando um dia comum em um evento emocionante para milhares de espectadores. As pessoas se reuniam para torcer por seus times favoritos, assistindo à intensa luta de guerreiros nos barcos, com estratégias bem pensadas e manobras ousadas. Esses eventos não eram apenas entretenimento, eram uma forma de os imperadores demonstrarem seu poder e a força da frota romana. É incrível pensar que eventos tão ambiciosos e emocionantes aconteceram há mais de 2000 anos.
A fusão de tecnologia e drama na Naumáquia criou um legado no mundo do entretenimento que ainda nos fascina. É verdade que Jahangir Khan nunca perdeu pontos? Sim, esse incrível jogador paquistanês de squash alcançou um resultado impressionante, jogando 555 partidas seguidas sem perder um único ponto ao longo de 5 anos. Khan, que dominou o esporte na década de 1980, mostrou não apenas suas habilidades técnicas, mas também uma resistência psicológica única que deixava seus adversários perplexos. Sua capacidade de prever os golpes e reagir instantaneamente estabeleceu um padrão no squash que ainda é reconhecido hoje. Esse recorde histórico lhe rendeu reconhecimento internacional e inspirou muitos atletas a buscarem novas conquistas. O domínio de Khan no squash reflete o espírito de determinação e excelência, lembrando-nos que a grandeza, muitas vezes, exige tanto força física quanto concentração inabalável. Até hoje, suas conquistas ressoam no mundo do esporte, incentivando as futuras gerações a buscarem seus próprios sucessos extraordinários. Um fato interessante sobre videogames e visão. Um homem na China ficou cego após jogar Diablo por 10 horas em um monitor de 50 Hz. Esse caso chocante levanta preocupações sérias sobre o tempo excessivo na tela e os riscos de dependência de jogos. Embora os videogames sejam uma forma divertida de se distrair, passar muito tempo na frente da tela sem pausas pode causar fadiga ocular, dores de cabeça e até perda temporária da visão. Nossos olhos precisam de descanso, especialmente após longos períodos olhando para telas digitais. Especialistas recomendam a regra 20-20-20. A cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés de distância por pelo menos 20 segundos. Essa prática simples pode ajudar a reduzir a fadiga ocular e manter a visão clara. Portanto, da próxima vez que você começar uma maratona de jogos, não se esqueça de fazer uma pausa e dar um descanso aos seus olhos. Não se trata apenas de acumular pontos, é importante cuidar da sua saúde. Como podemos conciliar a diversão dos jogos com a segurança dos olhos? Você sabia quem é o verdadeiro rei dos dinossauros? Surpreendentemente, o famoso Tiranossauro Rex, que frequentemente é exaltado em filmes e livros, na verdade não é o maior dinossauro. Esse título pertence ao Argentinossauro, uma criatura colossal com 35 metros de comprimento e cerca de 100 toneladas de peso. Imagine um dinossauro que poderia ofuscar vários carros alinhados. Esse enorme dinossauro herbívoro viveu na Terra no final do período Cretáceo, há cerca de 90 milhões de anos, na região da atual Argentina. Devido ao seu tamanho, o argentinossauro provavelmente precisava de uma enorme quantidade de vegetação para se alimentar, o que o fazia percorrer grandes distâncias em busca de comida. Seu longo pescoço o ajudava a alcançar as copas altas das árvores, comendo folhas e plantas que estavam fora do alcance de outros dinossauros. Compreender a imensa escala do argentinossauro ajuda os cientistas a reconstruir complexos ecossistemas do passado. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que tamanho nem sempre significa fama. O argentinossauro é um verdadeiro gigante entre eles. Você sabia que a bolsa Birkin tem uma origem única? Esta bolsa icônica surgiu de um momento inesperado nas nuvens. No início dos anos 1980, a renomada atriz e cantora britânica Jane Birkin estava em um voo de Paris para Londres. Durante a viagem, ela expressou sua frustração por não ter uma bolsa estilosa e prática. Ao seu lado estava Jean-Louis Dumas, o CEO da Hermès, que não só ouviu, mas se inspirou na visão dela para a bolsa perfeita. Dumas levou essa inspiração a sério e criou a bolsa Birkin, unindo elegância e funcionalidade de uma forma nunca vista antes. Feitas com os melhores couros, essas bolsas exigem dias de trabalho meticuloso por artesãos habilidosos. Hoje, ter uma bolsa Birkin representa mais do que luxo. É um poderoso símbolo de status, frequentemente vista nas mãos de celebridades e elites da moda. Com listas de espera que se estendem por anos e preços em leilões alcançando alturas impressionantes, a bolsa Birkin conta uma história fascinante da história da moda, desde sua gênese surpreendente até sua importância cultural hoje. É apenas uma bolsa ou é um emblema de sofisticação chique? Um fato interessante sobre um pequeno molusco. O incrível animal conhecido como camarão-mantis, que vive na América Central e do Sul, tem uma característica única. Seus olhos são divididos horizontalmente. Essa adaptação permite que o molusco observe o céu e a água ao mesmo tempo.
Imagine como é incrível procurar predadores acima, sem perder de vista a presa saborosa que nada abaixo. Os olhos do camarão-mantis são extremamente complexos, equipados com milhares de fotorreceptores, o que lhes confere uma visão de cores excepcional. Eles conseguem até ver luz ultravioleta, que é invisível para os humanos e a maioria dos outros animais. Essa combinação de habilidades ajuda na sobrevivência no ambiente aquático. O camarão-mantis não é apenas surpreendente por seus olhos, ele também tem um golpe poderoso, usando suas garras para ataques rápidos, tornando-o um dos seres mais rápidos do oceano. Então, da próxima vez que você pensar nas maravilhas do mundo animal, lembre-se deste pequeno molusco com seus olhos inteligentes. O que mais a natureza pode esconder? Adivinhe o que cria uma diferença de 25 horas? Samoa e Samoa Americana estão separadas por apenas 220 quilômetros, mas vivem em dias completamente diferentes. Essa situação curiosa acontece porque estão em lados opostos da linha internacional de mudança de data. Quando a Terra gira em torno de seu eixo, isso gera a necessidade de fusos horários, sistemas criados pelas pessoas para sincronizar nossos horários. Quando Samoa decidiu mudar seu fuso horário em 2011, isso teve um grande impacto na vida cotidiana dos moradores. Imagine comemorar o Ano Novo em um dia, e em uma rápida viagem de barco, seus amigos na Samoa Americana ainda estão esperando para celebrar o Ano Novo 25 horas depois. Esse caso curioso destaca como nossas decisões sobre o tempo podem afetar muito nossa experiência diária. O tempo não é apenas relógios que marcam. Ele reflete escolhas culturais, sociais e políticas que influenciam como percebemos e vivemos a cada dia. Portanto, da próxima vez que você olhar para o relógio, pense em como isso nos conecta em todo o mundo e, ao mesmo tempo, pode criar divisões tão interessantes. Você pode se surpreender. Hello Kitty não é um gato. Criada pela empresa japonesa Sanrio, Hello Kitty não é a heroína felina que muitos pensam. Na verdade, ela é uma garotinha britânica chamada Kitty White. Morando nos subúrbios de Londres, Kitty White leva uma vida encantadora com sua família. Ela tem pais e até uma irmã gêmea chamada Mimi, que compartilha seu amor por aventuras. Embora ela pareça um gato com um rosto adorável e sem boca, Kitty expressa diversas emoções com seu comportamento amigável. Esse personagem inteligente fez sua estreia em 1974 e rapidamente se tornou um símbolo global, aparecendo em uma variedade de produtos, de pelúcias a acessórios de moda. O design reflete um mundo mágico que atrai tanto crianças quanto adultos. Hoje, Hello Kitty não é apenas um personagem, é uma marca que representa fofura e amizade, conquistando corações ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você a ver, lembre-se de que por trás desse rosto adorável está uma garotinha. Acredite ou não, os patos veem quase tudo ao seu redor. Graças à posição dos olhos nas laterais da cabeça, essas aves incríveis têm um campo de visão de quase 340 graus. Isso significa que eles conseguem perceber predadores se aproximando de quase qualquer lado, mesmo sem virar a cabeça. Imagine estar ciente de tudo que acontece ao seu redor ao mesmo tempo. Mas isso não é tudo. Os patos têm uma habilidade especial. Eles conseguem ver a luz ultravioleta. Essa capacidade os ajuda a encontrar pequenos insetos ou peixes na água, que muitas vezes são invisíveis aos olhos humanos. Enquanto nós podemos deixar passar um pequeno inseto voando sobre o lago, nossos amigos emplumados o notarão facilmente. Essa combinação única de um amplo ângulo de visão e a habilidade de ver ultravioleta torna os patos perfeitamente adaptados para sobreviver em seu habitat natural. A natureza não é incrível? E se eu disser que seu corpo produz álcool naturalmente? Pode parecer surpreendente, mas nossos corpos funcionam como pequenas microcervejarias, produzindo constantemente pequenas quantidades de álcool. Esse processo natural ocorre principalmente no fígado, onde os açúcares dos alimentos são transformados em álcool e dióxido de carbono. Embora a quantidade seja bem pequena, pode ser detectada em testes, embora não o suficiente para deixar alguém bêbado. Nossos corpos controlam essa produção para ajudar em várias funções celulares, então faz sentido. No entanto, o álcool produzido não é adequado para consumo. Seu nível é muito baixo para ter um efeito perceptível. Curiosamente, esse fenômeno é apenas uma das muitas maneiras incríveis que nossos corpos mantêm o equilíbrio, lembrando-nos das complexas interações que nos mantêm vivos e saudáveis. Não é surpreendente como até as funções mais simples podem esconder segredos tão intrigantes?
Você consegue imaginar um mercado de 190 bilhões de dólares? Em 2022, o mercado global de produtos orgânicos alcançou esse número impressionante, refletindo mudanças significativas nos hábitos de consumo. Cada vez mais pessoas priorizam sua saúde e o cuidado com o planeta, optando por produtos sem pesticidas e sustentáveis. Essa tendência crescente mostra a consciência de como nossas escolhas alimentares afetam não apenas nossa saúde, mas também o meio ambiente. Como a agricultura tradicional muitas vezes utiliza produtos químicos prejudiciais, os consumidores buscam alternativas que apoiem práticas sustentáveis. Agora, os compradores estão mais inclinados a escolher frutas, vegetais, grãos e outros produtos orgânicos, o que impulsiona o crescimento dessa indústria em expansão. A agricultura orgânica não se concentra apenas na produção de alimentos. Ela também visa restaurar ecossistemas e promover a biodiversidade. Ao apoiar métodos orgânicos, os consumidores se sentem melhor, sabendo que estão contribuindo para um planeta mais saudável. Essa mudança no comportamento de compra demonstra um forte desejo por opções alimentares mais seguras e sustentáveis. Esse impulso continuará, levando a um crescimento ainda maior do setor orgânico. Por que Ludwig quebrou recordes no Twitch durante seu Sabaton? Ludwig Agren fez sucesso no Twitch ao realizar um incrível Sabaton de 31 dias, um evento de streaming único onde cada novo assinante adicionava tempo à sua transmissão ao vivo. Esse emocionante maratona não só mostrou as habilidades de jogo de Ludwig, mas também sua carisma, mantendo os espectadores envolvidos por um mês inteiro. Os fãs correram para apoiá-lo, sabendo que cada assinatura prolongava a transmissão, criando um ciclo empolgante de entretenimento e emoção. Ao final do Sabaton, Ludwig quebrou o recorde da transmissão contínua mais longa no Twitch, conquistando os corações de milhões ao redor do mundo. A comunidade se uniu em torno dele, compartilhando momentos de alegria, risadas e até algumas dificuldades nessa jornada fascinante. Para muitos não se tratava apenas de jogos. Era uma celebração da conexão e da experiência compartilhada em uma vibrante comunidade do Twitch. Como ele conseguiu manter essa energia por tantos dias? Você consegue imaginar que as fotografias um dia não existiram? Na década de 1830, o talentoso inventor Louis Daguerre mudou a forma como guardamos momentos para sempre. Ele desenvolveu um método revolucionário que permitia capturar a luz em placas de cobre revestidas de prata, resultando nas primeiras fotografias reais. Antes dessa inovação, as pessoas dependiam de pinturas e esboços para lembrar momentos importantes, mas a técnica de Daguerre permitiu que as imagens fossem preservadas de forma mais realista e acessível. O processo envolvia expor as placas à luz, criando uma imagem impressionante que poderia ser vista por gerações. A invenção de Daguerre abriu as portas para o mundo da fotografia, permitindo que todos documentassem suas vidas, desde retratos de família até paisagens deslumbrantes. Imagine folhear álbuns antigos cheios dessas primeiras fotografias, cada uma contando sua própria história e trazendo o passado à vida. É incrível pensar que uma única invenção poderia mudar nossa maneira de lembrar. Adivinhe o que realmente define a forma da Grande Pirâmide? Surpreendentemente, a Grande Pirâmide de Gizé tem 8 lados em vez dos 4 habituais. Enquanto a maioria das pirâmides é construída com um design quadrado tradicional, essa maravilha antiga possui uma característica interessante. Cada um dos 8 lados se curva ligeiramente para dentro e se encontra em um único ponto no topo, criando uma forma octogonal única que é difícil de notar do chão. Esse design não foi apenas para a beleza. Ele pode ter ajudado a pirâmide a refletir a luz do sol, fazendo-a parecer ainda mais majestosa em sua época. Arquitetos inteligentes do Antigo Egito sabiam como manipular forma e luz, o que faz com que essa pirâmide se destaque entre as outras ao redor do mundo. Portanto, da próxima vez que você pensar na Grande Pirâmide, lembre-se de que não é apenas uma estrutura simples e compreensível. É uma maravilha arquitetônica, com complexidades ocultas que continuam a nos surpreender até hoje. Prepare-se para se surpreender com a história do pombo passageiro. Uma vez considerado a espécie de ave mais numerosa da América do Norte, o pombo passageiro contava com impressionantes 3 a 5 bilhões de indivíduos. Essas aves sociais voavam em enormes bandos que escureciam o céu por horas ao passarem. Infelizmente, sua história tomou um rumo trágico devido à ação humana. A caça em massa, impulsionada pela demanda por sua carne e a destruição de seu habitat, levaram ao seu rápido desaparecimento. No início dos anos 1900, o pombo passageiro estava praticamente extinto na natureza.
O último conhecido, chamado Marta, viveu em cativeiro e morreu em 1º de setembro de 1914. A morte de Marta marcou o fim de uma espécie que um dia conquistou o coração de muitos. Essa história serve como um poderoso lembrete das consequências das ações humanas sobre a vida selvagem. O que podemos aprender sobre a conservação da natureza a partir do seu destino? O que enlouquece os amantes do queijo suíço? Na Suíça, acontece uma festa incrível chamada Dia do Queijo, onde o amor por esse delicioso produto lácteo se torna o evento principal. Neste evento, destaca-se a rica história e a habilidade por trás do queijo suíço, famoso mundialmente por seus sabores e texturas únicos. No Dia do Queijo, as pessoas se reúnem em várias cidades do país para experimentar uma incrível variedade de queijos, desde o famoso Emmental, com seus buracos característicos, até o saboroso Gruyère. Os visitantes podem aproveitar demonstrações ao vivo, que mostram como esses queijos são feitos, muitas vezes utilizando métodos tradicionais passados de geração em geração. Os produtores de leite e queijeiros locais compartilham com orgulho seus segredos, criando experiências inesquecíveis para os amantes do queijo. Além disso, há atividades divertidas, como concursos de degustação de queijos, harmonização de pratos e até jogos temáticos sobre queijo para todos os interessados. Portanto, seja você um gourmet ou apenas curioso, o Dia do Queijo na Suíça é uma festa que você não pode perder. Você sabia que os Pop-Tarts podem ser veganos? Embora você possa pensar que esses doces são apenas guloseimas, alguns sabores são completamente à base de plantas. Os Pop-Tarts sem cobertura, como morango, mirtilo e canela com açúcar mascavo, não contêm laticínios, ovos ou gelatina, tornando-os uma escolha adequada para veganos. Por outro lado, as versões cobertas contêm ingredientes lácteos, o que as torna inadequadas para veganos. Esse fato pouco conhecido pode surpreender muitos amantes de snacks, especialmente aqueles que não sabiam que é possível desfrutar de deliciosos Pop-Tarts sem comprometer o estilo de vida vegano. Então, da próxima vez que você estiver na seção de cereais, preste atenção nas opções sem cobertura. Você pode satisfazer sua vontade de doce com uma guloseima que se encaixa nas suas preferências dietéticas. Quem diria que comida prática poderia ser tão diversificada? Vamos descobrir a verdade sobre as células humanas. Você sabia que a maior célula humana é o óvulo feminino, que mede cerca de 1 milímetro? Essa célula incrível desempenha um papel fundamental na reprodução, armazenando material genético e esperando que o espermatozoide masculino a fertilize. Por outro lado, temos o espermatozoide masculino, que é a menor célula humana, medindo apenas uma fração de milímetro. Essas duas células não apenas destacam a incrível diversidade em tamanho, mas também mostram suas funções essenciais na criação da vida. O óvulo contém o potencial para a vida, enquanto os espermatozoides carregam a informação genética que se une ao óvulo. Juntas, elas iniciam uma jornada incrível do desenvolvimento humano. Não é surpreendente como células tão diferentes podem colaborar para criar uma nova vida? Você não vai acreditar na magia dos relâmpagos de Catatumbo. Esse fenômeno atmosférico incrível acontece na Venezuela e é conhecido pela sua impressionante frequência. O céu brilha com relâmpagos 269 vezes por ano. Localizada na confluência do rio Catatumbo e do lago Maracaibo, essa região enfrenta tempestades intensas que provocam descargas elétricas contínuas, muitas vezes durando horas. A geografia única contribui para esse fenômeno, pois o ar quente e úmido do lago se encontra com o ar frio dos Andes. Isso cria condições ideais para um espetáculo emocionante. Os moradores costumam chamar isso de farol da esperança, porque, apesar das tempestades, o ar se purifica e o ecossistema local é mantido. Cientistas estão fascinados pelos relâmpagos de Catatumbo, estudando seus padrões para entender melhor os sistemas climáticos. Por que esse lugar é tão frequentemente atingido por relâmpagos e o que ele pode nos ensinar sobre as mudanças climáticas? E se eu disser que os cortes de papel inspiraram a segurança no trabalho? À primeira vista, podem parecer insignificantes, mas os cortes de papel podem ser surpreendentemente dolorosos e irritantes. Esse desconforto gerou uma resposta criativa em locais onde o papel é amplamente utilizado, como escritórios e gráficas. Para proteger os funcionários, especialistas analisaram a dor causada por essas pequenas lesões e com que frequência ocorrem. Ao entender os fatores que levam aos cortes de papel, como a espessura do papel e as técnicas de manuseio, melhorias foram feitas no design.
Por exemplo, o uso de bordas arredondadas no papel e a oferta de equipamentos de proteção podem reduzir significativamente essas pequenas lesões. O objetivo não é apenas prevenir a dor, mas também criar um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Então, da próxima vez que você sentir uma ardência de um corte, lembre-se de que isso inspirou mudanças voltadas para a segurança de todos no trabalho. Você adivinha o que realmente inspirou o design do ícone de salvar? Tudo se resume a um conceito inteligente chamado esqueuomorfismo. Quando clicamos no pequeno símbolo do disquete para salvar nossos arquivos digitais, na verdade estamos vendo uma relíquia do passado. Os disquetes foram suportes revolucionários de informação, usados nas décadas de 1980 e 1990, ajudando a salvar tudo, desde documentos de texto até chaves de jogos. No entanto, com o avanço da tecnologia, esses disquetes se tornaram obsoletos, mas sua imagem icônica permaneceu. Os designers decidiram manter o disquete em nosso software, como um lembrete amigável de como costumávamos salvar informações importantes. Essa decisão ajuda a conectar tecnologias antigas e novas, permitindo que os usuários sintam familiaridade em um mundo digital em rápida mudança. Então, da próxima vez que você salvar um arquivo, lembre-se de que esse pequeno ícone do disquete é uma homenagem a uma era passada que ainda influencia nossa tecnologia hoje. O Japão ocupa o primeiro lugar no mundo em exportação de automóveis. Essa conquista reflete a inovadora indústria automobilística japonesa, que produz marcas conhecidas como Toyota, Honda e Nissan. Com uma história que começa no início do século XX, o Japão dominou a arte de fabricar automóveis, combinando tecnologia moderna com habilidade. O compromisso do país com qualidade e eficiência fez com que os automóveis japoneses fossem muito procurados em todo o mundo. É impressionante como o Japão mantém essa posição de liderança na exportação, graças ao seu foco em pesquisa e desenvolvimento. Eles estão sempre aprimorando a eficiência de combustível, sistemas de segurança e tecnologias ecológicas, como carros elétricos e híbridos. Em 2020, o Japão exportou mais de 4 milhões de automóveis, apoiando economias ao redor do mundo e contribuindo significativamente para o comércio internacional. Então, da próxima vez que você ver um Toyota ou Honda na rua, lembre-se de que provavelmente vieram do Japão, mostrando a maestria automobilística do país e suas impressionantes capacidades de exportação. Você sabia que havia mais de 22 mil aviões no céu ao mesmo tempo? Em 26 de maio de 2023, o Flight Radar 24 registrou um evento impressionante na história da aviação, monitorando mais de 22 mil aeronaves simultaneamente. Esse recorde mostra a incrível escala da aviação global e a interconexão do nosso mundo. É surpreendente pensar que, a qualquer momento, milhares de aviões cruzam diferentes continentes, transportando milhões de passageiros e toneladas de carga. O espaço aéreo é como uma rodovia movimentada lá em cima, com rotas que vão desde voos curtos até longas viagens. Com o avanço da tecnologia, os voos continuam a crescer, tornando as viagens mais acessíveis do que nunca. Esse recorde naquele dia especial é um testemunho de como nossas vidas estão entrelaçadas, com pessoas de diferentes culturas se reunindo, compartilhando experiências e sonhos a grandes distâncias. Como será o futuro dos voos? Vamos revelar a verdade sobre as famosas palavras de Neil Armstrong. Quando Neil Armstrong deu seu histórico primeiro passo na Lua em 1969, ele queria dizer: é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. No entanto, um pequeno erro na transmissão fez com que a palavra importante desaparecesse, alterando um pouco o sentido. Essa omissão deixou muitos ouvintes confusos, pois soou como se ele tivesse dito: é um pequeno passo para a humanidade, mas um grande salto para a humanidade. Armstrong sempre esclareceu que não pretendia omitir o artigo. Esse pequeno momento se tornou objeto de debates entre linguistas, historiadores e amantes do espaço ao longo das décadas. Você consegue imaginar como a percepção de suas palavras mudaria se essa pequena palavra estivesse incluída? Apesar da confusão, a mensagem de Armstrong continua a inspirar gerações, simbolizando a incrível capacidade da humanidade de explorar além da Terra. O que suas palavras significam para você? Descubra o segredo da unidade St. Walp Rock. Fundada em 1956, a St. Walp Rock não é uma força militar comum. É uma unidade especializada em selvas, criada com as incríveis habilidades de rastreamento do povo Orang Asli, os indígenas da Malásia.
Essa unidade conquistou uma reputação que faz os rebeldes tremerem. Seus membros são treinados em técnicas de sobrevivência, permitindo que atuem com sucesso em condições severas de selva, usando táticas psicológicas astutas para enganar os adversários. Imagine-se se movendo por florestas densas e pântanos, capaz de ler o terreno como um livro. A combinação de tradições e estratégias modernas de guerra torna a St. Walp Rock uma das unidades especiais mais únicas do mundo. Como uma unidade assim continua a se adaptar e prosperar no mundo moderno. Na década de 1950, esse parque de diversões tão amado oferecia uma experiência única de pesca para os visitantes que queriam aproveitar a natureza cercada pela magia da Disney. Os visitantes podiam alugar varas de pescar e lançá-las nas águas da ilha, na esperança de pegar um peixe. No entanto, a diversão não durou muito. O serviço foi cancelado após os funcionários do parque notarem uma tendência preocupante. Muitos visitantes, em vez de deixar o que pegavam, começaram a jogar os peixes por todo o parque, o que causou problemas de limpeza e preocupações com a vida selvagem. Apesar das breves aventuras de pesca, a ilha de Tom Sawyer continua sendo uma das principais atrações do Disneyland, convidando os visitantes a explorar suas trilhas sinuosas, pontes antigas e paisagens mágicas. Mesmo sem a pesca, o espírito de aventura continua vivo, tornando cada visita inesquecível. Que outras surpresas a história do Disneyland esconde? É verdade que na Austrália existe um carneiro gigante. Em Goulburn, você encontrará o Grande Marino, uma impressionante estátua de 15 metros dedicada à ovinocultura, uma parte importante da economia australiana. Carinhosamente chamado de Rambo, esse colossal carneiro atrai a atenção de turistas e moradores. Os visitantes podem subir até o nível Ramsay, uma plataforma de observação dentro da estátua, e desfrutar de vistas panorâmicas deslumbrantes da charmosa cidade abaixo. O Grande Marino é um símbolo do rico patrimônio agrícola da região, mostrando o orgulho de Goulburn pela produção de lã, conhecida por sua qualidade e demanda mundial. Se você é um amante da arte, um historiador ou apenas quer tirar uma foto interessante, este monumento único oferece uma combinação de cultura e experiências emocionantes. Então, por que não dar uma passada e ver essa maravilha gigante com seus próprios olhos? As aneurismas cerebrais realmente podem ser assassinas e silenciosas. Uma aneurisma cerebral é uma condição séria em que um vaso sanguíneo no cérebro se projeta, tornando-se vulnerável a uma ruptura. Essa ruptura pode causar um derrame ou até mesmo a morte. Mas o problema é que muitas pessoas não notam sintomas até que algo ruim aconteça. Embora alguns possam sentir sinais de alerta, como dores de cabeça ou alterações na visão, esses sintomas muitas vezes passam despercebidos ou são confundidos com algo menos grave. Por causa disso, as aneurismas cerebrais frequentemente não são detectadas até aparecerem em exames médicos, como tomografias ou ressonâncias magnéticas. Para aqueles em risco, é importante estar informado e realizar diagnósticos precoces. Conhecer os sinais pode potencialmente salvar sua vida. Então, como podemos nos manter informados e ativos na proteção da saúde do cérebro? O que realmente acontece quando os astronautas saem para o espaço? O design do traje espacial usado nas primeiras saídas ao espaço em 1983 era impressionante e incrivelmente futurista, evoluindo ao longo de mais de 30 anos, com atualizações inteligentes. Esses trajes, conhecidos como Unidades de Mobilidade Extraveicular, UMI, não são apenas roupas estilosas, são sistemas de suporte à vida. Com recursos como tanques de oxigênio, controle de temperatura e sistemas de comunicação, as UMI permitem que os astronautas trabalhem em condições extremas no espaço. O design original precisava ser robusto o suficiente para resistir a micrometeoritos e radiação, garantindo a segurança dos astronautas durante as missões. Com o tempo, as melhorias incluíram melhor isolamento e inovações em mobilidade, facilitando a realização de tarefas fora da nave espacial. Pense só, os astronautas usam esses trajes modernos para explorar e consertar equipamentos no espaço há décadas. Não é fascinante como a moda pode mudar até mesmo no espaço? Você já pensou sobre os soldados desaparecidos na Lituânia? Em 2020, ocorreu um incidente curioso durante um exame de formatura com 5 soldados lituanos. Esses corajosos homens desapareceram, conseguindo evitar todas as tentativas de encontrá-los, pois acreditavam que os exercícios ainda estavam em andamento.
Imagine, enquanto seus colegas os procuravam por toda parte, esses soldados aprimoravam suas habilidades de sobrevivência e mostravam sua preparação em condições reais. Mais tarde, um representante militar elogiou seu comportamento exemplar, destacando que sua capacidade de pensar criticamente e se adaptar em situações de estresse demonstrou a essência do treinamento militar. Em vez de entrar em pânico, eles transformaram a situação em um teste de suas habilidades. Esse caso surpreendente não só causou espanto, mas também gerou discussões sobre a eficácia dos treinamentos militares e a importância da comunicação durante os exercícios. O que você acha da decisão deles de continuar evitando a captura? Por que o mecanismo de Anticítera nos fascina? Descoberto em um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera em 1901, esse incrível artefato é frequentemente chamado de primeiro computador mecânico do mundo. Datado de cerca de 100 a.C., o mecanismo de Anticítera era uma complexa combinação de engrenagens e mostradores que permitia aos antigos gregos calcular posições astronômicas e prever eclipses com impressionante precisão. Imagine a genialidade de criar um dispositivo tão complexo há mais de 2.000 anos. Seu design intricado incluía pelo menos 30 engrenagens, algumas das quais utilizavam conhecimentos avançados em matemática e astronomia, muito à frente de seu tempo. Os cientistas acreditam que ele não apenas ajudava na navegação, mas também desempenhava um papel em diversos sistemas de calendário. O mistério de como uma tecnologia tão avançada foi perdida e redescoberta continua a atrair a atenção de historiadores e cientistas. Que outros segredos antigos este dispositivo pode revelar? Acredite ou não, mas os escorpiões brilham no escuro. Pesquisadores descobriram que essas criaturas incríveis emitem uma luz azul esverdeada sob luz ultravioleta. Essa luz mística vem de substâncias em seus exoesqueletos, especialmente de um composto chamado beta-carbolina. Isso ajuda os cientistas a localizar escorpiões em seu habitat natural, facilitando o estudo de seu comportamento e ecologia. A luz não é apenas para enfeitar, ela pode ter várias funções, como afastar predadores ou ajudar os escorpiões a encontrar parceiros. Imagine caminhar pelo deserto à noite e ver a luz sinistra dos escorpiões correndo pela areia. Essa característica única adiciona mistério a esses antigos aracnídeos, que existem há mais de 400 milhões de anos. Embora possam parecer assustadores, os escorpiões desempenham um papel importante em seus ecossistemas, controlando as populações de insetos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre escorpiões, lembre-se de sua luz incrível e dos mistérios que ela ajuda a revelar na natureza. Descubra as fascinantes luas de Júpiter. As 4 maiores luas de Júpiter, conhecidas como luas galileanas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, foram descobertas pelo famoso cientista Galileu Galilei em 1610. Esses corpos celestes são interessantes não apenas pelo seu tamanho, mas também por suas características únicas. Por exemplo, Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, com centenas de vulcões ativos que lançam enxofre e outras substâncias. Em contraste, Europa é coberta por uma espessa camada de gelo, sob a qual os cientistas acreditam que existe um vasto oceano, possivelmente capaz de abrigar vida. Ganimedes se destaca como a maior lua do nosso Sistema Solar, até maior que o planeta Mercúrio, enquanto a superfície fortemente craterada de Calisto conta a sua história agitada. Cada lua oferece uma visão fascinante da diversidade e das maravilhas do nosso Sistema Solar. Então, qual delas mais chama a sua atenção? Você sabia que a mendicância em Hialeah é ilegal? Nesta cidade peculiar da Flórida, existe uma lei que considera a mendicância sem um propósito claro como uma infração. Essa norma estranha parece ter o objetivo de reduzir a aglomeração de pessoas, mas cria uma cena curiosa da polícia local, que está sempre atenta à sua aplicação. Imagine os oficiais patrulhando as ruas, prontos para agir, com cadernetas para multas, esperando que alguém comece a vagar sem destino. Se você é um morador ou apenas um turista, é bom pensar em um plano mais focado para evitar encontros constrangedores com a polícia. Isso faz você repensar antes de sair para uma caminhada sem um objetivo definido. Então, da próxima vez que você estiver em um caminho pitoresco em Hialeah, lembre-se de que é importante ir com intenção. Caso contrário, você pode se tornar a estrela de uma história muito estranha sobre a aplicação da lei. Acredite ou não, a Índia é líder na produção de filmes.
Todos os anos, este país vibrante lança mais filmes do que qualquer outro, criando uma incrível variedade de cinema em diferentes idiomas. Bollywood, localizado em Mumbai, é talvez a parte mais famosa desse mundo cinematográfico, conhecido por seus coloridos musicais e dramas envolventes. No entanto, a Índia também possui ricas tradições de cinema regional, onde diretores que falam Tamil, Telugu, Bengali e muitos outros idiomas contam histórias únicas que ressoam com o público. A indústria cinematográfica indiana não é apenas sobre quantidade. Ela exibe talentos incríveis, e atores e diretores ganham reconhecimento internacional. Os filmes frequentemente abordam temas variados como família, amor e questões sociais, o que os torna próximos de uma ampla audiência. Curiosamente, a escala da produção de filmes reflete a diversidade da cultura indiana, sua rica história e a importância do cinema na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você assistir a um filme indiano, lembre-se, você está apreciando a criatividade do maior país produtor de filmes do mundo. Que incrível! Você sabia que em 1915 ocorreu uma grande exposição em São Francisco? Este evento emocionante, conhecido como Exposição do Panamá Pacífico, foi um marco na história, celebrando a conclusão da construção do Canal do Panamá. Essa maravilha da engenharia revolucionou a navegação e o comércio, unindo os oceanos Atlântico e Pacífico, reduzindo significativamente o tempo de viagem para os navios. A exposição, que aconteceu de fevereiro a dezembro de 1915, mostrou as conquistas e inovações da época. Os visitantes ficaram maravilhados com os belos pavilhões, exposições artísticas e novidades tecnológicas de todo o mundo. Não foi apenas uma feira, foi uma grande celebração da paz, progresso e oportunidades modernas, após o devastador terremoto em São Francisco, em 1906. O evento atraiu mais de 19 milhões de visitantes, encantando-os com sua arquitetura impressionante e apresentações inesquecíveis. A exposição do Panamá Pacífico não apenas marcou a conclusão do canal, mas também simbolizou um ponto de virada no comércio e na cultura mundial. Hoje, os vestígios desse evento significativo, como o Palácio das Belas Artes, nos lembram desse importante período. O que você acha que seria do mundo sem o Canal do Panamá? A verdade é que a água pode te envenenar. Beber água em excesso pode causar um problema sério chamado intoxicação hídrica ou hiponatremia. Esse fato surpreendente pode fazer você repensar seus hábitos de hidratação. Quando uma pessoa desidratada bebe muita água de uma vez, sem repor os eletrólitos necessários, o equilíbrio de sódio no corpo é afetado. O sódio é essencial para várias funções do corpo, incluindo o funcionamento adequado dos nervos e músculos. Se o nível de sódio ficar muito baixo, isso pode causar inchaço das células, levando a riscos graves à saúde, como inchaço do cérebro, convulsões ou até morte. Isso é especialmente perigoso em eventos como ultramaratonas, ou quando o consumo excessivo de água acontece sem o equilíbrio de eletrólitos. Portanto, embora seja importante se manter hidratado, a moderação é fundamental. Você já ouviu falar dos perigos de beber água em excesso? Fato surpreendente sobre a memória muscular no levantamento de peso. Esse fenômeno interessante permite que os atletas se recuperem rapidamente após pausas. Quando você levanta pesos regularmente, seu corpo não só ganha músculos, mas também cria conexões neurais, que facilitam o movimento desses músculos ao longo do tempo. Portanto, mesmo após uma pausa nos treinos, como por causa de uma lesão ou de uma agenda cheia, você pode recuperar força e massa muscular mais rapidamente do que no início. Isso se deve, em parte, ao fato de que suas fibras musculares têm uma certa memória das treinos anteriores. Embora você possa perder um pouco de forma durante a inatividade, essas fibras preparadas e as conexões no cérebro permanecem intactas. É como se seu corpo lembrasse o quanto você se esforçou e quisesse voltar à ativa. Não é incrível que nossos corpos tenham esse talento para se adaptar? Compreender a memória muscular pode inspirar atletas e entusiastas do fitness a continuarem seus treinos, sabendo que cada repetição conta. Acredite ou não, a alodoxofobia afeta muitas pessoas. Esse termo descreve o medo da opinião dos outros, algo que muitas vezes ignoramos, mas que pode impactar muito nossas vidas. Imagine entrar em uma sala e começar a se preocupar com o que os outros pensam de você. Isso é a alodoxofobia em ação. Buscar aprovação é normal, mas para alguns esse medo pode levar a evitar situações sociais ou causar ansiedade em interações diárias. Estudos mostram que as redes sociais intensificam esse medo.
pois estamos sempre nos comparando aos outros e temendo comentários negativos. Superar essa fobia não é fácil, mas entender é o primeiro passo. Conversar com amigos, ter diálogos abertos ou participar de grupos de apoio pode ajudar as pessoas a se livrarem dessa ansiedade. Você já se sentiu assim? Lembre-se de que é importante cuidar do seu bem-estar e aceitar sua singularidade, independentemente das opiniões alheias. O que realmente atrai turistas aos ursos polares no Canadá? Um hotel para observação de ursos polares em Churchill, Canadá, oferece experiências inesquecíveis. Localizado nas margens geladas da Baía de Hudson, este hotel único permite que os hóspedes vejam majestosos ursos polares diretamente de seus quartos. Imagine acordar e ver essas criaturas incríveis vagando pela paisagem nevada. O hotel possui grandes janelas panorâmicas, garantindo segurança enquanto você desfruta da vista da vida selvagem. Todo ano, turistas vão a Churchill para ver os ursos polares, especialmente no outono, quando eles saem para a tundra congelada em busca de focas. A comunidade de Churchill aproveitou essa oportunidade, tornando-a uma parte importante de sua economia e apoiando esforços de conservação. Com o aumento da conscientização sobre os problemas que os ursos polares enfrentam devido às mudanças climáticas, essas experiências podem ajudar a aumentar a conscientização e o apoio para proteger seu habitat natural. Você está pronto para ver esses animais incríveis em seu habitat natural? Você vai se surpreender ao saber que todo o ouro cabe aqui. Você sabia que todo o ouro já extraído na história cabe em apenas 3 piscinas olímpicas? Isso equivale a cerca de 187 mil toneladas métricas desse tesouro brilhante. Apesar de seu valor, as reservas de ouro são bastante limitadas. Especialistas acreditam que ainda existem cerca de 57 mil toneladas métricas de ouro esperando para serem descobertas no subsolo. Os maiores produtores de ouro são países como China, Austrália e África do Sul. Isso significa que, embora o ouro nos fascine, ele continua sendo raro e valioso. Imagine quanto menos ouro veríamos se ele estivesse distribuído, em vez de concentrado em alguns lugares. Então, da próxima vez que você ver um anel de ouro ou uma moeda brilhante, lembre-se de que todo o ouro encontrado pode caber em um espaço tão pequeno. Que incrível, não é? Prepare-se para se surpreender com a casa high-tech de Bill Gates. Localizada em Medina, Washington, a impressionante mansão de Gates, chamada Xanadu 2.0, mostra o incrível impacto da tecnologia na arquitetura moderna. Projetado com um computador Macintosh, esse extenso complexo combina tecnologia inteligente e moradia luxuosa. Imagine uma casa que pode ajustar a iluminação e a temperatura com um toque na tela. Além do conforto, o design destaca a integração da tecnologia no dia a dia, desde cortinas automáticas até um sofisticado sistema de som por todo o imóvel. Gates tem contribuído para a forma como imaginamos a construção de casas, provando que inovações podem melhorar significativamente nossos espaços de vida. O uso inteligente de ferramentas digitais de design, como o Mac, possibilitou criar plantas complexas e características personalizadas, que tornam essa residência verdadeiramente única. Não é incrível como a visão de uma única pessoa pode abrir tantas novas possibilidades para a arquitetura? Você sabia que a Venezuela tem o nível de água mais alto do mundo? Com impressionantes 177,9 metros, o nível de água na Venezuela é único no nosso planeta. Esse valor incrível está ligado às características naturais surpreendentes do país, especialmente a magnífica Cachoeira Angel, considerada a mais alta cachoeira contínua do mundo. Localizada na região de Gran Sabana, a Cachoeira Angel despenca rapidamente, criando um espetáculo emocionante que atrai aventureiros e viajantes de todo o mundo. A água cai do topo do Ollantaytambo, uma enorme montanha em forma de mesa, fazendo uma jornada fascinante em direção às florestas tropicais. Além de suas vistas deslumbrantes, essa cachoeira desempenha um papel importante no ecossistema, sustentando a diversidade de espécies de plantas e animais. Então, da próxima vez que você sonhar com aventuras, pense na Venezuela e suas alturas inspiradoras. Quem não gostaria de estar perto de uma maravilha natural assim? Imagine um mouse que se dobra em uma forma plana. Recentemente, cientistas apresentaram um mouse de computador inovador no estilo origami, projetado para fácil armazenamento e transporte. Este gadget inteligente pode ser dobrado em uma forma fina e compacta, tornando-o ideal para bolsos ou mochilas.
Quando você precisa dele, basta desdobrá-lo e você terá um mouse totalmente funcional que se conecta ao seu computador sem fio. Esse design não só economiza espaço, mas também reduz a desordem causada por mouses tradicionais e volumosos. O mecanismo de dobra utiliza engenharia precisa para garantir durabilidade com leveza. Perfeito para viajantes e para quem trabalha em movimento, este mouse origami combina princípios de origami com tecnologias modernas, encantando os amantes da tecnologia. Isso pode ser o futuro dos dispositivos portáteis. Com uma abordagem tão única, é definitivamente um passo em direção a soluções tecnológicas mais inteligentes e práticas. Descubra a magia do Solo Stove Mesa. Este compacto lareira externa transforma a forma de aproveitar o fogo, especialmente em jardins e varandas. O Solo Stove Mesa foi projetado para queimar de forma dupla, reduzindo a fumaça em até 90%. Isso significa que você pode desfrutar do calor do fogo, sem a nuvem irritante de fumaça. Sua portabilidade o torna perfeito para encontros, seja um jantar aconchegante com amigos ou uma noite tranquila sob as estrelas. A lareira utiliza pellets ou pequenos pedaços de madeira que queimam de forma eficiente, mantendo o calor e aumentando seu prazer ao ar livre. Além disso, seu design moderno adiciona um toque estiloso a qualquer espaço, tornando-o não apenas funcional, mas também o centro das atenções em seus encontros. Imagine-se assando marshmallows ou tomando chocolate quente à luz das chamas cintilantes, que não incomodam seus amigos e familiares com fumaça. Então você está pronto para elevar suas experiências ao ar livre com o Solo Stove Mesa? Isso pode te surpreender. Lotus no céu. O Grande Lisboa, em Macau, China, é um arranha-céu incomum que chama a atenção pelo seu design impressionante, inspirado na flor de lótus. Com 261 metros de altura e 47 andares, essa maravilha arquitetônica não só encanta os olhos, mas também é um hotel luxuoso e um cassino exclusivo. A fachada dourada do edifício reflete a luz do sol e o espírito vibrante de Macau, destacando-se no horizonte da cidade. Os visitantes desejam ver seus interiores luxuosos, onde cada detalhe, desde os móveis até os majestosos lustres, irradia elegância. Além de sua beleza, o Grande Lisboa também simboliza sucesso e prosperidade, atraindo turistas e jogadores. Você já viu um edifício que se parece com uma flor se estendendo para o céu? Difícil de acreditar, mas os norte-coreanos são mais baixos. Em média, os norte-coreanos são 4 centímetros ou 1,57 polegadas mais baixos que seus vizinhos sul-coreanos. Essa diferença surpreendente está muito ligada à desnutrição e às condições econômicas. A Coreia do Norte enfrenta escassez de alimentos e má nutrição, o que afeta muito o desenvolvimento físico de seus cidadãos. Em contraste, a Coreia do Sul tem uma economia mais estável e melhor acesso a uma alimentação balanceada, o que contribui para um crescimento mais saudável. O crescimento não é apenas uma questão de genética, reflete a saúde e o bem-estar da sociedade. A vida cotidiana dos norte-coreanos depende muito das dificuldades econômicas, que podem retardar o crescimento na infância, um período crucial para o desenvolvimento. Essas diferenças acentuadas na altura média mostram as consequências mais amplas das condições socioeconômicas para a saúde humana. Isso demonstra como fatores externos podem moldar características físicas ao longo de gerações. Será que essas diferenças vão diminuir no futuro, quando as condições mudarem? Porque os lobos do mar adoram frutos do mar. O lobo do mar, uma espécie única que vive principalmente ao longo da costa da ilha de Vancouver, tem hábitos alimentares surpreendentes. Diferente dos lobos comuns que vagam pelas florestas e campos, essas criaturas incríveis se adaptaram à vida costeira, fazendo dos frutos do mar seu prato principal. Com membros fortes e corpo aerodinâmico, os lobos do mar nadam muito bem, o que os ajuda a mergulhar em águas frias em busca de salmão, moluscos e até focas. Imagine um lobo se movendo habilidosamente pelas ondas em busca de sua próxima refeição. Eles também se alimentam de carcaças de baleias, mostrando sua esperteza. Essa mudança para uma dieta marinha é importante não só para a alimentação. Ela também desempenha um papel significativo no ecossistema, mantendo o equilíbrio entre as redes alimentares marinhas e terrestres. Ao consumir essas iguarias oceânicas, os lobos do mar ajudam a manter a saúde de seus habitats costeiros, demonstrando a incrível adaptabilidade da natureza. Você consegue imaginar como esses animais extraordinários prosperam de uma maneira tão única?
Você pode se surpreender ao descobrir os riscos do tétano. Muitas pessoas acham que o tétano só pode ser contraído por pregos enferrujados, mas isso não é verdade. As bactérias que causam o tétano, conhecidas como Clostridium tetani, estão presentes no solo, na poeira e até nas fezes de animais. Isso significa que até um prego limpo e brilhante pode representar um grande perigo. O tétano afeta o sistema nervoso e pode causar dores intensas, rigidez muscular e espasmos, dificultando a abertura da boca ou a deglutição. As bactérias entram no corpo através de feridas, que podem ser causadas por qualquer coisa, não apenas por pregos. Portanto, se você tiver um corte ao jardinagem, uma picada de algo afiado ou qualquer outra situação em que o solo possa entrar em contato com uma ferida aberta, há risco. Felizmente, a vacinação é fundamental na prevenção, por isso é muito importante manter suas vacinas contra o tétano em dia para sua segurança. Esteja sempre atento a possíveis feridas, pois o tétano pode ter consequências graves para a saúde. Você está em dia com suas vacinas? As gôndolas de Veneza, na Itália, são barcos tradicionais que deslizam graciosamente pelos canais. Esses barcos elegantes têm uma rica história, sendo o principal meio de transporte dos venezianos por séculos. Curiosamente, uma lei exige que todas as gôndolas sejam pintadas de preto, criando uma aparência impressionante e uniforme ao longo das águas. A única exceção são as gôndolas especiais de autoridades, que costumam ter decorações elaboradas e cores vibrantes. Essas regras não apenas preservam a beleza estética da cidade, mas também destacam seu patrimônio cultural único. As gôndolas são bem feitas, muitas vezes de diferentes tipos de madeira, e possuem detalhes de design, como o famoso ferro, que é a ponta metálica que ajuda a evitar danos ao navegar pelos canais. Navegando por Veneza, cercado por arquitetura histórica e águas cintilantes, é fácil entender por que essas gôndolas pretas se tornaram símbolos de romance, aventura e o encanto eterno da cidade. Pouca gente sabe, mas os rebites da Torre Eiffel são importantes. Cada um deles desempenha um papel fundamental na sustentação dessa construção icônica. Construída em 1889 para a Exposição Mundial, a torre é um testemunho do gênio da engenharia. Esses rebites, feitos de ferro forjado, não são apenas fixações aleatórias. Eles conectam diferentes seções da grade de ferro, garantindo a estabilidade da torre contra o vento e as intempéries. A disposição cuidadosa dos rebites torna a torre ao mesmo tempo resistente e flexível, permitindo que ela oscile levemente sem danos. Imagine um enorme quebra-cabeça de ferro, onde cada peça se encaixa perfeitamente em seu lugar. Enquanto os visitantes admiram as vistas deslumbrantes de seus mirantes, poucos percebem que cada rebite contribuiu para o design seguro e estável da Torre Eiffel. Então, da próxima vez que você tirar uma selfie diante dessa maravilha parisiense, lembre-se de como esses pequenos rebites ajudam a mantê-la erguida. O que realmente acontece quando os elevadores desafiam as leis da gravidade? Uma empresa alemã levou a tecnologia de elevadores a um novo patamar, criando um elevador revolucionário sem cabos, que utiliza a levitação magnética para se mover para cima, para baixo e até para os lados. Imagine a criatividade de A Fantástica Fábrica de Chocolate, onde a fantasia encontra a engenharia. Esse novo elevador torna isso realidade, diferente dos elevadores tradicionais, que são limitados ao movimento vertical. Esse design inovador permite um planejamento mais flexível dos edifícios e um uso mais eficiente do espaço. Ímãs geram uma força poderosa que levanta a cabine do elevador sem a necessidade de cabos, tornando o movimento mais suave e silencioso. Isso não só aumenta a eficiência energética, mas também abre possibilidades empolgantes para edifícios futuristas. Imagine um arranha-céu onde os elevadores podem se mover facilmente para qualquer andar e se deslocar lateralmente para alcançar diferentes alas do prédio. Será que este é o elevador do futuro? Você pode acreditar que a lagarta-dragão usa uma defesa tão estranha? Esse incrível ser, conhecido cientificamente como Hemorrhoidalis triptolemus, desenvolveu uma maneira impressionante de se proteger de predadores. Quando sente ameaça, a lagarta imita habilidosamente a cabeça de uma cobra, criando a ilusão de um inimigo mais perigoso. Esse camuflagem astuta não só confunde os atacantes em potencial, mas também permite que a lagarta evite perigos de forma eficaz. É surpreendente como um inseto tão pequeno desenvolveu esse mecanismo único de defesa para sobreviver na natureza. Ao mostrar uma cabeça falsa, a lagarta-dragão faz os predadores pensarem duas vezes antes de atacar.
A natureza é realmente incrível, mostrando como os seres se adaptam de maneiras inesperadas para garantir sua sobrevivência. Essa estratégia intrigante nos dá uma visão do complexo mundo das táticas de defesa dos animais. Quantas outras adaptações incomuns você acha que existem no reino animal? A surpreendente verdade sobre os hábitos modernos de namoro. Mais da metade dos solteiros americanos não saiu para um encontro nos últimos 2 anos, o que mostra o quão difícil pode ser o mundo dos relacionamentos hoje em dia. Devido à vida corrida, distrações digitais e normas sociais em mudança, muitas pessoas se sentem perdidas. O surgimento de aplicativos de namoro prometeu facilitar o processo, mas muitas vezes resulta em excesso de opções e conexões superficiais. Além disso, a influência contínua da pandemia complicou ainda mais as interações sociais, tornando mais difícil para os solteiros conhecerem novas pessoas. Muitos sentem a pressão de corresponder a padrões idealizados de namoro, o que os faz hesitar e não tomar a iniciativa. O que isso significa para o futuro dos relacionamentos? Os solteiros encontrarão novas maneiras de se conectar ou continuarão enfrentando dificuldades nessa nova realidade? Este é um tema que merece ser discutido enquanto exploramos as dinâmicas em mudança do amor e dos relacionamentos em nosso mundo moderno. Você sabia que a maior parte da água na Terra não é potável? Cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água, mas aqui está o detalhe. Apenas cerca de 1% dessa enorme quantidade é adequada para beber. A maior parte dessa água é salgada e está nos oceanos, que ocupam quase 3/4 do planeta. Mesmo os rios e lagos, embora sejam de água doce, fornecem muito pouco da nossa água potável. Essa pequena fração de água doce é vital para nossa sobrevivência, pois enche seu copo, nutre as plantas e sacia a sede de todos os seres vivos. Dependemos de fontes de água doce, como rios, lagos e águas subterrâneas, mas elas enfrentam crescentes ameaças de poluição, mudanças climáticas e uso excessivo. Isso significa que proteger esses recursos valiosos é mais importante do que nunca. Você já pensou em como pode economizar água no dia a dia? Ações simples como consertar vazamentos, tomar banhos mais curtos e ser consciente sobre o uso da água podem ajudar a preservar nossa água potável para as futuras gerações. Vamos valorizar e proteger esse recurso precioso. Em 2011, uma equipe sueca de caçadores de tesouros fez uma descoberta impressionante no fundo do Mar Báltico. Uma misteriosa formação redonda com 60 metros de diâmetro. Essa estrutura incomum, chamada de anomalia báltica, chamou a atenção de pesquisadores e curiosos por suas características estranhas, incluindo linhas simétricas e até algo que se assemelha a degraus subindo por seus lados. Muitas teorias surgiram em torno dessa descoberta. Alguns sugeriram que eram restos de um OVNI afundado. Outros falaram sobre civilizações humanas antigas ou bases secretas nazistas. Embora muitas teorias apontem para fenômenos naturais, como a atividade glacial, o mistério da anomalia báltica continua a intrigar pessoas ao redor do mundo. O que você acha que realmente está escondido debaixo d'água? Surpreendentemente, mas é verdade, Jon Rahm fez um hole-in-one no Masters. Durante um recente treino no famoso clube de golfe Augusta National, o talentoso golfista espanhol Jon Rahm alcançou um resultado incrível que impressionou a todos. Esse momento surpreendente aconteceu apenas alguns dias antes do prestigiado torneio Masters, destacando a habilidade excepcional e a concentração de Rahm. Imagine a cena: ar fresco, campos verdes e a tensão crescendo a cada golpe. Quando Rahm acertou a bola, ela subiu ao céu, pousou perfeitamente no green e rolou direto para o buraco. A multidão explodiu em aplausos, capturando um daqueles momentos inesquecíveis que os golfistas sonham. Para Rahm, esse hole-in-one simboliza não apenas uma grande conquista, mas também um ponto crucial em sua carreira, enquanto ele se prepara para um dos desafios mais difíceis do esporte. Você consegue imaginar a confiança que um golpe perfeito como esse traz? Vamos revelar a verdade sobre os raios no Lago Vitória. Este incrível lago africano é considerado um dos lugares mais relampejantes do planeta. Por quê? Tudo se deve ao clima único da região. O ar quente e úmido sobe do lago e encontra o ar mais frio e denso das montanhas ao redor. Quando essas duas massas de ar se encontram, cria-se a situação perfeita para tempestades, que ocorrem quase diariamente. Essa atividade elétrica constante não só fascina os moradores locais, mas também atrai cientistas que estudam a eletricidade atmosférica.
A cada tempestade, o Lago Vitória se torna um laboratório natural, fornecendo informações sobre como os raios se formam e se comportam. Compreender esses poderosos fenômenos naturais pode nos ajudar a melhorar as medidas de segurança e prever melhor as condições climáticas severas. Então, da próxima vez que você pensar em lagos bonitos, lembre-se de que o Lago Vitória tem uma surpresa incrível para você. Você já se perguntou por que Portugal manteve suas colônias? Isso durou até a década de 1970, quando muitos outros países já estavam se desfazendo de suas colônias. O desejo de Portugal de preservar suas colônias africanas, especialmente Angola e Moçambique, resultou em conflitos violentos, conhecidos como guerras de independência. Essas lutas foram provocadas pela população local que lutava por liberdade, levando a anos de violência e confusão. Enquanto países como a Grã-Bretanha e a França já estavam se retirando de suas colônias, a relutância de Portugal em partir destacou os aspectos complexos de seu legado colonial. O desejo de independência nessas nações africanas foi impulsionado pela busca de autodeterminação e pelo fim do domínio estrangeiro. No final, essa luta prolongada refletiu não apenas o espírito do povo, mas também os desafios que as nações enfrentavam ao tentar lidar com as consequências do colonialismo, porque alguns países se agarram ao poder enquanto outros aceitam mudanças. Você sabia que os fogos de artifício no Ano Novo Chinês nos encantam? Esses shows incríveis iluminam o céu todos os anos, trazendo alegria e emoção para milhões. Cada explosão não é apenas um estouro de cores, é uma arte cuidadosamente planejada, com formas e ritmos únicos. Essa tradição existe há séculos e simboliza sorte e proteção contra espíritos malignos. Os fogos de artifício de Ano Novo costumam incluir padrões específicos, como peônias ou crisântemos, que representam prosperidade e riqueza. Com o tempo, técnicas inovadoras foram incorporadas, combinando designs tradicionais com tecnologias modernas, criando efeitos ainda mais impressionantes. Assistir a esses fogos de artifício não é apenas um prazer visual, é uma celebração da cultura, história e comunidade, unindo as pessoas em admiração e surpresa. Então, da próxima vez que você ver essas luzes brilhantes no céu, lembre-se de que por trás de cada explosão e flor há uma rica história. Vamos explorar o incrível Lego Supra. Esta obra-prima não é apenas um brinquedo, é uma réplica funcional do lendário Toyota GR Supra, totalmente construída com Lego e equipada com motores elétricos. Imagine-se acelerando a até 27 km por hora, sentada em um volante que parece real. O Lego Supra combina engenharia e diversão, oferecendo tanto entretenimento quanto um desafio de engenharia. Cada pequeno detalhe se encaixa perfeitamente, mostrando a criatividade envolvida no design de um carro tão complexo. Quando você pensa em Lego, pode lembrar de castelos ou espaçonaves, mas este projeto leva a construção a um novo patamar. Se você é um amante de carros, fã de Lego, ou apenas curioso sobre designs inovadores, o Lego Supra é um exemplo incrível do que pode ser alcançado quando criatividade e tecnologia se encontram. Já pensou em criar seu próprio modelo funcional? Você acha que os bichos preguiça são lentos? Eles também podem ser desajeitados. Os bichos preguiça são criaturas encantadoras, conhecidas por seu ritmo devagar e vida nas árvores. Mas você sabia que às vezes eles agarram suas próprias patas, confundindo-as com galhos? Esse hábito engraçado pode levar a quedas das árvores, o que é surpreendente para animais tão lentos. Os bichos preguiça têm um estilo de vida único, passando a maior parte do tempo nas florestas tropicais da América Central e do Sul, onde seu metabolismo lento os ajuda a economizar energia. Seus comportamentos instintivos, como agarrar suas próprias extremidades, podem parecer engraçados, mas refletem uma percepção diferente do ambiente. Apesar de sua aparência fofa e peluda, os bichos preguiça enfrentam vários desafios na natureza, incluindo perda de habitat e predadores. Então, da próxima vez que você ver um bicho preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que, embora pareçam relaxados, eles também navegam em um mundo complexo ao seu redor. Não é incrível como seus instintos às vezes levam a comportamentos tão estranhos?